Olá, boa noite. O título da nossa mensagem hoje é Algo a Mais. E o objetivo da mensagem é te levar a entender que Deus ele sempre tem algo a mais para nós na nossa vida com Ele. Seja na questão pessoal, na questão do relacionamento ou até mesmo na questão do ministério onde nós servimos. E nessa noite nós queremos estar compartilhando contigo alguns pontos que nos farão viver algo a mais no nosso relacionamento com o Pai. E a primeira característica, o primeiro ponto que eu quero estar compartilhando contigo, para você que quer viver algo a mais com Deus, você precisa investir na sua vida de oração. Talvez você está assistindo essa mensagem hoje, mas você pode falar, Ricardo, eu já tenho meu tempo de devocional com Deus, eu já tenho meu tempo de oração, eu já tenho meu tempo de relacionamento com Ele. Porém, algo que eu quero deixar bem claro para ti nessa mensagem é que Deus ele espera sempre mais de nós. Deus ele espera que a gente ore cada vez mais, Deus ele espera que a gente cada vez mais tenha um relacionamento mais fundo com Ele. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Lá fala o seguinte: quero que em todos os lugares os homens orem. Eu vou repetir essa parte para a gente dar uma ênfase aqui. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Ou seja, querido, não basta somente a gente ter um relacionamento com Deus ali no nosso quarto, a portas fechadas. Aonde nós estivermos, a gente precisa orar. A gente precisa elevar o nosso nível de oração a Deus. A gente precisa aumentar o nosso nível de relacionamento. Quanto mais a gente ora, mais a gente fica parecido com o Pai. Quanto mais a gente ora, mais a gente fica com o caráter de Deus. Então a primeira característica que eu quero passar para você nessa mensagem é: aumente o seu nível de oração. O segundo ponto, querido, para fazer você viver algo a mais com Deus, algo a mais com o Pai, é aumente o seu conhecimento. Se tem algo que a gente precisa fazer cada vez mais, querido, é buscar mais sabedoria, buscar mais inteligência a respeito da palavra do Pai. Deus ele fala lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então muitas vezes nós temos perdido bênçãos de Deus, muitas vezes a gente tem se permitido viver sentimentos negativos pelo fato de não conhecer a palavra do Pai. Então, segunda característica para você que quer viver algo a mais com Deus, algo a mais no seu relacionamento, aumente o seu nível de conhecimento. Leia mais a palavra de Deus, leia livros, assista ministrações de pastores que têm a mesma visão que nós. Não se limite somente ao conhecimento que você tem até então. Sempre aumente mais seu conhecimento, sempre busque mais conhecimento a respeito da palavra de Deus. Essa é a segunda característica. E o terceiro e último ponto, querido, para você que quer viver algo a mais no seu relacionamento com Deus, dedique-se ao servir. Dedique-se ao ministério, querido. Quanto mais a gente se empenha pela obra, quanto mais a gente serve, mais a gente cresce não somente em graça, não somente em sabedoria, não somente em desenvolvimento, mas principalmente, querido, em relacionamento com Deus. Jesus ele fala lá no livro de Lucas que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então não cabe a nós somente orar para que Deus nos envie mais trabalhadores, mas cabe a nós também trabalhar cada vez mais. Então eu quero incentivar você, querido, não se limite somente a participar de uma escala no final de semana ou somente participar do ministério. Busque cada vez mais, se empenhe mais na obra, se empenhe mais no ministério, se dedique cada vez mais em servir, que eu tenho certeza, querido, que quanto mais você servir, mais você vai alcançar algo a mais de Deus. Então são essas características que eu quero estar compartilhando contigo nessa noite para você que quer viver algo a mais com o Pai. Primeiro, aumente o seu nível de oração. Segundo, aumente o seu conhecimento a respeito da palavra do Pai. E terceiro, querido, cada vez mais se dedique em servir ao ministério. Eu tenho certeza, querido, que se você praticar esses 3 pontos, você vai aumentar o seu nível de relacionamento com o Pai. Deus abençoe você.